Olá, meu nome é Gleben, tenho 46 anos e aí hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre expansão de consciência. Há alguns anos atrás eu passei por um processo bem complexo na minha vida, um processo de relacionamento muito difícil e acabei ficando muito abalado com isso. E um dia sozinho em casa, era uma quinta não, uma sexta-feira, um feriado. Eu em casa, eu acho que por estar muito tempo sem comer, tava num jejum muito forte. Era noite e quando eu tava deitado, eu acabei tendo um vislumbre de mim mesmo, como se estivesse me enxergando num espelho. Aquilo foi bem aterrorizante porque eu consegui enxergar, na verdade, do meu lado negro, né? De tudo aquilo que estava acontecendo comigo, por que estava acontecendo comigo. Então eu consegui enxergar tudo aquilo que eu estava fazendo, né? E muitas vezes a gente acha que o problema são os outros e não é a gente, né? E então, na verdade, eu comecei a perceber que o que eu estava fazendo da minha vida era eu mesmo. Aquilo tudo que estava acontecendo na minha vida era eu mesmo que estava proporcionando. E foi muito difícil para mim ver aquilo, né? Ver essa minha sombra pesada, né? Com um monte de sentimentos de rancor, ódio e muito mais. E depois disso, no outro dia eu fui pensava que estava ficando maluco e fui procurar um psiquiatra, né? E aí eu percebi que quando eu fui falar com o médico, ele falou, não, isso pode acontecer com as pessoas, então eu me senti um pouco mais aliviado. Ele me deu alguns medicamentos para estar utilizando para poder passar pelo que eu estava passando, né? Então me deu um antidepressivo, eu comecei a tomar. Mas essa ideia, né, isso que eu passei ficou na minha cabeça durante um bom tempo, né? E aí, uma vez conversando com meu irmão, eu falando com ele, ele falou: bom, cara, você teve uma expansão de consciência. Eu nem sabia o que era uma expansão de consciência, né, na época. E aí ele falou: pô, mas se você quiser saber um pouco mais, né, procura. Vamos participar de um ritual, participa com a gente, vê o que você acha, né? Para você se inteirar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, né? Mas o medo que eu tinha era grande perante a isso, né? Era você se autoconhecer é bem complexo. E você ainda tomar algum tipo de alucinógeno, para mim era bem preocupante, né? Porque eu não tinha muita ideia de onde aquilo poderia chegar, né? Então a gente já os noticiários que a gente vê é sempre muito negativo sobre isso, né? E depois de muito tempo, depois de muita resiliência, eu acabei indo, né, participando de um ritual. Foi um ritual muito bacana. Os dirigentes que estavam proporcionando o ritual eram pessoas muito dignas daquilo que eles estavam fazendo. Já tinha um bom tempo que eles praticavam aquilo, né, na Casa Kula. E E foi muito interessante. No começo eu fiquei com muito medo, tudo. E foi engraçado que naquele dia, a primeira coisa que eu senti, assim, né, depois de ver, ter um monte de admiração de mandalas, esse tipo de coisa, eu acabei me vendo no útero materno, né, e foi uma emoção muito grande. Você acaba chorando muito porque era uma conexão que eu tinha com a minha mãe, que eu nunca tive antes, né? Porque na verdade não existiu o eu. Eu e minha mãe era uma coisa só. E aquilo foi muito incrível de poder voltar àquele momento, né? De saber todo aquele amor que eu estava tendo naquele momento. E
percebi que ali foi um trauma, e o trauma na verdade foi o nascimento. Depois, conversando, acabei percebendo que realmente foi um parto bem complexo, assim, né, que durou muito tempo, nasci por fórceps, então foi bem complexo. E depois, num segundo momento, quando eu tomei a segunda dose, eu assustei, assim, porque era como se eu me enxergasse por dentro, né? Então eu conseguia ver todo o meu organismo, todas as minhas células, né? Toda a minha estrutura, até o momento que eu cheguei no meu cérebro e via descargas elétricas, e eu comecei a perceber que, assim, tipo, sou eu, como eu funciono, tudo faz parte. E depois disso, quando eu acabei encostando no chão, né, porque eu estava deitado num colchonete e tudo, e eu encostei minha mão no chão, eu sentia como se minha mão fosse se juntar, se misturar com o piso onde eu estava, né. Aquilo me assustou, mas aí o, o Ananda Joy tinha falado, que é o dirigente, falando, é como se fosse uma queda livre, você não precisa ter medo, né, você vai adiante. Então eu segurei um pouco o meu medo, né, e deixei fluir, e foi engraçado que era como se eu começasse a me desfazer no chão, né, minhas moléculas, meus átomos começaram a se misturar com o chão. E aquilo fazia com que eu me conectasse com tudo que estava ao meu redor, com as pessoas que estavam ali no ritual, sentia o que elas sentiam, as árvores que estavam ao redor, os pássaros que cantavam ao redor, tudo, até chegar a um ponto onde parecia que eu me conectasse com tudo e todos, e me via num universo onde eu sentia uma presença divina muito grande, onde você percebe que você faz parte de um todo, né? E você está conectado a tudo e a todos. E é um silêncio que dava na minha mente, uma paz tão grande e um amor que eu via que era muito além daquilo que a gente sente aqui, né? E esses tempos que nós estamos vivendo agora é, é muito importante, porque como está tendo esse problema do coronavírus, pode ser que muitas pessoas estejam em casa, estejam sozinhas e possam passar por isso, né? Então, na verdade, o que eu falo, não tenha medo, não acha que é uma loucura, mas sim é um momento, porque muitas pessoas estão passando por esse momento, muitas pessoas estão tendo dificuldade de se alimentar, porque não está podendo trabalhar, não está tendo renda. Então eu percebo que seria um momento bom para estar passando um pouco dessa minha experiência, para as pessoas não se preocuparem tanto, né, e confiar, ter fé, né, nesse ser divino que nos contempla da vida. Muita gratidão a todos vocês, espero que isso ajude algumas pessoas que estejam passando por algum momento difícil. Muita gratidão.